Olá, pessoal do primeiro ano F. Hoje nós vamos conversar sobre acentuação gráfica, tá? Eu sei que vocês já estudaram sobre acentuação lá no ensino fundamental, mas mesmo já tendo estudado lá no ensino fundamental, a gente precisa reforçar esse estudo, porque a gente observa, às vezes, alguns errinhos, né? Nas redações, por exemplo. Então, eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 211. Então, pegue seu livro aí e abra na página 211 o seu livro, tá? Nós vamos primeiro, antes de começar a falar de acentuação, é interessante que a gente relembre, não é, o que significa uma palavra oxítona, o que significa uma palavra paroxítona, o que significa uma palavra proparoxítona. Antes da gente começar a entrar nas regras de acentuação, a gente precisa relembrar esses conceitos. Uma coisa que eu quero que fique claro para vocês, que vocês não têm que decorar regras de acentuação para explicar essas regras numa prova, num trabalho. O que vocês precisam é entender essas regras, que é para quando vocês forem fazer as redações de vocês, vocês acentuarem direitinho as palavras. Se você não entende, não é, a regra, você não vai acentuar a palavra corretamente. E outra coisa, quando se faz uma redação, obrigatoriamente você tem que seguir as regras de ortografia. Se você não segue as regras de ortografia, você pode perder pontos na sua redação, tá? Então, nós vamos começar aqui. Você já abriu o seu livro aí na página 211. Antes de a gente falar de acentuação, você vai voltar aqui seu livro na página 209. Página 209, aqui tem um quadro azul, onde tem as reformas ortográficas da língua portuguesa, desde 1911 até 1990, que 1990 é o atual, não é? Onde nós chamamos de novo acordo ortográfico. É um acordo que foi feito entre todos os países lusófonos. O que são os países lusófonos? São os países que falam a língua portuguesa. Tá? Então, não é só no Brasil e em Portugal que se fala português, não. Moçambique se fala português, Cabo Verde. Então, existem outros países no mundo que se fala língua portuguesa, não é só no Brasil e em Portugal. Então, todos esses países, eles fizeram um acordo de mudanças na ortografia, tá? Então, esse último acordo foi proposto em 86, aconteceu em 1990, e no Brasil ele foi implantado em 2009. E em 2016 ele se tornou obrigatório, ou seja, a partir de 2016, todos nós teríamos que, ao utilizar a linguagem culta, obedecer a esse acordo ortográfico. Nós vamos trabalhar hoje com o que se fala de acentuação dentro do novo acordo ortográfico. Então, vamos voltar lá, vamos prosseguir novamente aqui para a página 211. Diz assim na página 211, classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Todos aqui sabem o que é a sílaba tônica, né? É aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade numa palavra. Então, se eu digo assim, café, qual sílaba é pronunciada com mais intensidade? Fé, né? Então, se eu digo lâmpada, qual sílaba é pronunciada com mais intensidade? Lã, tá? Então, se eu digo bonito, qual sílaba é pronunciada com mais intensidade? Uni. Então, a sílaba pronunciada com mais intensidade é a sílaba tônica da palavra. Alguns alunos confundem e acham que sílaba tônica é só aquela sílaba que tem um acento gráfico. Não, tem palavras que não têm acento, mas todas têm sílaba tônica. É aquela pronunciada com mais intensidade.
estando acentuada ou não. Para a gente aprender a acentuar as palavras, a gente tem que saber o conceito de sílaba tônica, que aqui nós já sabemos, que é aquela sílaba pronunciada com mais, o quê? Com mais intensidade. E para a gente aprender a acentuar, a gente, além de ter conhecimento de que sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade, a gente precisa ter conhecimento da classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Isso é um conceito que vocês estudaram muito no ensino fundamental, mas a gente vai fazer essa revisão aqui, tá bom? Então, aqui diz o seguinte: oxítona, aquela cuja sílaba tônica é a última. Então, toda vez que eu tenho uma palavra que a sílaba mais forte, que se pronuncia com maior intensidade, é a última, eu digo que aquela palavra é oxítona, tá? Então, oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a última. Aí aqui tem um exemplo no livro de vocês, aqui, avó, abacaxi. Por que abacaxi é oxítona? Porque a sílaba que se pronuncia com maior intensidade é a última, que é o xi. Depois a gente tem a paroxítona, é aquela cuja sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, ele colocou aqui a palavra acordo. Acordo. Quem é a sílaba que se pronuncia com maior intensidade? Cor. Então, ela é paroxítona, porque a sílaba que se pronuncia com maior intensidade é a penúltima. E, por último, a proparoxítona, que é aquela cuja sílaba que se pronuncia com mais intensidade é a antepenúltima. Então, revisto esses conceitos, vamos para as regras. Agora, as palavras que apresentam uma única sílaba são chamadas de monossílabas, tá? Ah, professora, e uma palavra que só apresenta uma sílaba? Eu vou classificar em oxítona, paroxítona, proparoxítona? Não. As palavras que só possuem uma única sílaba, a gente vai dizer que ou são monossílabos tônicos ou são monossílabos átonos. O que são os monossílabos tônicos? São aquelas palavras de uma só sílaba, mas que são pronunciadas com intensidade. E o que são monossílabos átonos? São aquelas palavras de uma só sílaba, mas que não são pronunciadas com tanta intensidade. Aqui no livro de vocês diz assim: as palavras que apresentam uma única sílaba são chamadas de monossílabas. Os monossílabos são átonos quando se apoiam em outras palavras. E são tônicos quando têm independência, tá? Então, quais são os monossílabos átonos? Além de ser pronunciado com pouca intensidade, eles se apoiam em outras palavras para poder acontecerem, tá? Aí aqui ele coloca vários exemplos de palavras, de monossílabos que se apoiam em outras palavras para poder acontecer. Por isso eles são chamados de monossílabos átonos. Por outro lado, a gente tem os monossílabos tônicos, tá? Aqui o exemplo no livro de vocês: má, fé, sol, nó, já, de. Por que eles são monossílabos tônicos? Porque eles têm uma independência no som e são pronunciados com mais intensidade. Então, as palavras monossílabas, ela não tem essa classificação de oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Palavras monossílabas não tem. Então, vamos às regras básicas de acentuação. Já relembramos esses conceitos estes que vocês estudaram lá no ensino fundamental. Agora, vamos relembrar, vamos para as regras básicas de acentuação, na verdade, tá? Diz assim: o Acordo Ortográfico de 1990 tornou as regras de acentuação do português mais simples, realmente, tá, pessoal? Com o novo Acordo Ortográfico, que se tornou oficial em 1990 e passou a ser obrigatório no Brasil em 2009, houve uma simplificação das regras de acentuação. Antes, as regras de acentuação eram mais complicadas. Agora, com essa mudança no acordo, aliás, nas regras, com o novo acordo ortográfico, as regras de acentuação de língua portuguesa se tornaram mais simples. Vamos vê-las agora. Primeiro, quando a gente tem uma palavra oxítona,
O que é uma palavra oxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a última. Quando é que nós podemos acentuar uma palavra oxítona? Eu tenho aquela palavra, sei que ela é oxítona. Quando é que uma palavra oxítona recebe acento? Quando, aí tá aqui, vocês vão acompanhar aqui pelo livro. Quando ela é terminada em AS, ES, OS, em ENS, ou nos ditongos abertos, EI, né? Um ditongo fechado, EI. Um ditongo aberto, EI. Um ditongo fechado, OI. Um ditongo aberto, OI. Né? Mas esse OI aqui é OI de cumprimentar. OI, por exemplo, a palavra jiboia é um ditongo aberto. Tá? A palavra boi é um ditongo fechado. Tá? Então, toda vez que você tem uma palavra oxítona, que ela é terminada em AAs, OOs, ENs, ou é terminada em um ditongo aberto, tá? Aí ela é acentuada. Por exemplo, a palavra vatapá. Agora, para isso, a palavra tem que ser oxítona. Aqui a regra não está dizendo que toda palavra terminada em A, E e em é acentuada, não. Ela é acentuada se ela for terminada nessas letrinhas aqui e for oxítona. Tá bom? Então, olha só, vatapá, jacaré, avô, Belém, papéis de tongo aberto, né? Heróis de tongo aberto. Então, toda vez que a gente tem uma palavra oxítona terminada nessas letras aqui, ela é o quê? Acentuada, tá bom? E os monossílabos tônicos? Todos os monossílabos tônicos terminados. O que é o monossílabo tônico? A gente já sabe, né, pessoal? É aquele monossílabo que tem uma independência de som. É uma palavra de uma só sílaba, mas que tem, assim, um som um pouco mais forte. Então, esse aí é o monossílabo tônico. Todo monossílabo tônico terminado em A, E, O, Os são o quê? Acentuados. Se for um monossílabo tônico e for terminado em uma dessas letras, ele é sempre o quê? Acentuado. Vamos lá na página 212 agora. Página 212. Palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, toda vez que você tiver uma palavra paroxítona terminada em L, N, R, X, ans, ãos, is, eis, a palavra sempre será o quê? Acentuada. Então, você teve uma palavra paroxítona que é terminada em uma dessas terminações aqui que o livro coloca, ela é acentuada. Depois, a gente tem a regra mais fácil, que é a palavra proparoxítona. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Em português, não existe nenhuma palavra proparoxítona que não seja acentuada. Toda palavra, a gente está bem aqui na página 212, tá, pessoal? Você tem que acompanhar a videoaula com seu livro, senão você não vai entender, tá? Lembrando que a gente começou na página 211 e nós já estamos na página 212. Então, são acentuadas toda e qualquer palavra proparoxítona, ela é acentuada. Não interessa que palavra seja. Se ela for proparoxítona, obrigatoriamente, ela é o que, pessoal? Acentuada. Depois a gente tem aqui na página 200, aliás, voltando aqui na página 212, ó, lâmpada, síndico, ímpeto, toda e qualquer palavra proparoxítona, ela é sempre acentuada. Depois nós vamos passar aqui para a página 213, para os casos especiais. A gente vai falar dos hiatos. Hiatos é aquele encontro de duas vogais em sílabas diferentes. E a gente vai falar do acento diferencial. Esse acento diferencial, ele pega muita gente pelo pé, tá? O acento diferencial, ele pega muita gente pelo pé. Vamos primeiro falar do acento diferencial? Por exemplo, é preciso pôr o dinheiro na conta hoje. Aí é acentuado. Agora, faça isso por mim. Aí esse pôr aí já não é acentuado.
vocês estão vendo que é diferente. O primeiro pôr é no sentido de colocar, né? Então, é preciso pôr o dinheiro na conta hoje. Esse pôr é acentuado. Mas se eu digo, faça isso por mim, esse por não é acentuado, tá? Outra coisa, outro acento diferencial. Pôde, ele pôde, que é no passado, é acentuado. Agora, ele pode, no presente, não é acentuado. Então, olha aqui, ó. A forma, está na página 213. A forma verbal pôde é acentuada no passado. João pôde estudar inglês ontem. Então, poder, aí é acentuado. Agora, João pode estudar inglês hoje. Não é acentuado. Nós chamamos de acento diferencial, tá? E depois aqui o nos casos especiais, que são os hiatos, diz o seguinte: em ato, as vogais tônicas e o seguidas ou não de S devem sempre ser o quê? Acentuadas. Então, toda vez que você tem um hiato, as vogais tônicas e for uma vogal que tem uma pronúncia forte, for o I ou U, ele sempre, seguido ou não de S, ele sempre vai ser acentuado. Saída, Jaú, baús, mas tem uma exceção. Se esse I e U for tônico, for forte, tá? Mas ele for seguido do NH, ele não é acentuado. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu peço a vocês que assistam essa videoaula mais uma vez e leiam as páginas 211 a 213 para vocês entenderem ainda mais. Porque regras de acentuação não é para a gente decorar, é para a gente aprender, tá? Então, um forte abraço para vocês e Deus abençoe vocês.